Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje Deus tem um milagre para a sua vida, eu creio. Eu quero compartilhar uma palavra com você daqui a pouco que Deus colocou no nosso coração, que certamente vai fazer você se sentir impelido a buscar ainda mais a face do Senhor para receber aquilo que você precisa, aquilo que você busca, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso e eu vou orar com você para que esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração com essa palavra, invada também o teu coração, a tua vida, e você foque na palavra de Deus e seja grandemente abençoado, grandemente abençoado. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais no céu, cujo nome é santificado. Pai, que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, como já é feita no céu. Que vontade é essa? Que nós sejamos abençoados, que nós sejamos, ó Deus, libertos, que nós sejamos, ó Deus, bem-sucedidos. Eu sei que essa é a vontade do Senhor para nós. Então, ó Pai, que essa palavra entre no nosso coração agora e ela nos ajude, ó Deus, a enfrentarmos as lutas do dia a dia e que o diabo seja afastado, repelido pela presença do Senhor agora, em nome de Jesus, na minha vida, na vida dessas pessoas que estão compartilhando esse vídeo, assistindo esse vídeo, que elas possam ser grandemente abençoadas, envolvidas pelo Espírito do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que Deus nos deu, apenas um versículo, se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, e o verso 27, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Vou repetir, palavras do próprio Senhor falando conosco, com o seu povo. Deus dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Louvado seja o nome do Senhor. Perdão. Eu vim aqui hoje para reafirmar aquilo que muitos de nós cremos, que o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Nada é difícil ou impossível para Ele realizar. Ele é o Deus que traz à existência o que não existe, que abre portas que nos parecem impossíveis de serem abertas, que faz água sair da rocha, que faz com que a terra pare de girar quase que um dia inteiro, só para que o seu povo vença uma batalha, que cura cegos de nascença, que cura os feridos de alma, que ressuscita mortos, que dá novas oportunidades para quem acha não ser mais possível. Deus não faz gambiarras, Ele não faz nada pela metade. Deus faz coisas novas. Ele mesmo diz isso: eis que faço novas todas as coisas. Do nada Ele muda tudo. Ele tem o poder de fazer milagres, coisas sobrenaturais, maravilhas, coisas que estão apenas na nossa imaginação. Deus pode torná-las reais, concretas. Ele tem esse poder. Da criação do mundo, dos animais, do homem, e realizando outras tantas maravilhas por todo o Velho Testamento, não só no âmbito assim macro, com o povo, mas também no âmbito individual, no âmbito pessoal, como o milagre da farinha e do azeite na casa da viúva de Sarepta, a ressurreição do filho da Sunamita, a cura da lepra de Naamã, a cura do rei Ezequias. Então todas essas situações são pessoais, não é assim de baseada. O nosso Deus sempre se revelou como um Deus de milagres,
não só com relação ao seu povo, como também a relação a cada um de nós enquanto indivíduos. E no Novo Testamento, então, Deus se supera ainda mais, se é que isso é possível, né? Ele foi mais de mão aberta, vamos dizer assim. Nunca houve tantas curas e libertações como no ministério de Jesus, que não pararam com a sua morte. Esses milagres se tornaram parte integrante da vida da igreja, desde o seu nascimento no Pentecostes. Deus tem milagres para nós. Onde quer que Deus encontre uma pessoa de fé, Ele realiza milagres. Você é uma pessoa de fé? Se você é uma pessoa de fé, então há um potencial enorme para Deus fazer o impossível acontecer na sua vida. Se é de cura física que você precisa, Deus tem isso para lhe dar. Se é de libertação de uma depressão, de um vício, ou de uma obstinação, ou de um medo, de uma tristeza, de uma frustração, se é disso que você precisa, Deus tem isso para lhe dar. Se é de uma porta aberta, uma nova oportunidade, um novo emprego que você precisa, Deus tem isso para lhe dar. Se é de uma estratégia para lidar com alguma situação que você não está sabendo lidar, se é disso que você precisa, Deus tem isso para lhe dar. Enfim, Deus tem tudo o que a gente precisa e muito mais para nos dar, e Ele nos dará, se encontrar em nós uma fé sincera e perseverante. Nada está definitivamente perdido ou acabado até que Deus diga que está. A sua vida não estará acabada até que Deus diga que ela está, porque Deus é que sempre tem e sempre terá a última palavra. Portanto, se você está me assistindo hoje, é sinal que Deus ainda tem bênçãos e milagres para realizar na sua vida, senão Ele não daria essa palavra para você. Não é tempo de dar um tempo, não é tempo de desistirmos de lutar por aquilo que Deus tem para nos dar. Muito pelo contrário, essa é a hora, esse é o momento de persistirmos, de perseverarmos ainda mais. A gente não precisa perseverar, nem precisa se esforçar quando tudo vai bem. Mas quando precisamos de um milagre, aí sim, a gente tem que insistir mais, muito mais. Diz a máxima que a necessidade é a mãe de todas as coisas. Isso significa que se você realmente precisa de alguma coisa, você tem que focar naquilo. Quem precisa de um milagre não pode se dar ao luxo de ser displicente na fé, nem arrogante e muito menos desinteressado. Por isso, fé, nesse sentido, é avidez, é gana, é apetite, é, entre aspas, ambição, que não se contenta em não alcançar o que precisa. E aí você pode estar pensando assim: pastor, se eu insistir muito com Deus, eu vou receber o que eu quero? Pode ser que sim, pode ser que não, mas uma coisa eu posso dizer para você com certeza: se você não perseverar em oração, se você não insistir em pedir aquilo que você busca para Deus, você não vai receber o milagre. É aquela tal história: o não você já tem, agora o sim de Deus você só vai receber se perseverar. A mulher Ciro-fenícia ou cananeia, como você quiser, teve que engolir o seu orgulho ao receber uma resposta daquelas que a gente considera aqui no Brasil, pelo menos, a gente considera uma espécie de um tapa na cara de Jesus.
ao ser chamada de cachorrinho, mas ela conseguiu o que precisava para sua filha e ainda por cima recebeu um elogio fantástico de Jesus, de cachorrinho para uma mulher de muita fé. Por quê? Porque ela perseverou, insistiu, não se deu por vencida, não deixou que o orgulho ocupasse o lugar da sua necessidade. Repito, onde quer que Deus encontre uma fé verdadeira, e fé verdadeira é aquela que não desiste, é aquela que não retrocede ao menor sinal de obstáculo. Onde quer que Deus encontre uma fé assim, Ele responde com milagre. Quantas vezes Deus já respondeu à sua fé? Nenhuma? Uma, duas, três, todas? Quantas vezes? Se Deus já fez um milagre na sua vida, se Deus já respondeu a uma oração que você fez, então você sabe do que Deus é capaz. Resta saber se você vai crer e perseverar até que Ele lhe responda com um milagre nessa sua nova necessidade. Porque necessidade é uma coisa premente na vida da gente, todo dia a gente tem uma. Algumas são mais intensas do que outras, mas nós somos seres que, depois de caídos, vivemos com necessidades. Gente que tem muito dinheiro não precisa de muito dinheiro, mas precisa de saúde, precisa de paz. São necessidades tão básicas quanto uma boa vida financeira. Aliás, eu diria que até mais. Precisa de saúde, que nem sempre o dinheiro consegue manter. Então, ao contrário da gente que trata os insistentes, porque a gente trata a gente insistente como gente chata, como pessoas inconvenientes, como pessoas desagradáveis, a gente foge desse tipo de gente. Mas ao contrário disso, Deus parece ver a persistência, a insistência com bons olhos, e Ele não se incomoda com isso, não se sente incomodado com isso. Mas nós temos problema com isso. Nós não gostamos de gente inconveniente, e a gente também, algumas pessoas, como eu, por exemplo, não gostam de serem inconvenientes. A gente não gosta de incomodar as pessoas com os nossos problemas, com as nossas necessidades. E às vezes a gente pensa assim: se eu já orei 10 vezes sobre uma determinada coisa e Deus não respondeu, então eu não vou incomodá-lo mais com esse assunto, porque a gente presume que o silêncio de Deus, a não resposta de Deus, significa que Ele não quer isso para a gente, que Ele não quer nada, porque Ele não tem interesse nisso. Não existe uma postura mais errada do que essa, um pensamento mais errôneo do que isso. A gente só deve parar de incomodar a Deus com um assunto se Ele der uma resposta clara e direta, como fez com Paulo sobre o tal do espinho na carne. O que ele disse para Paulo? Chega, não me fale nesse assunto mais. Você vai ter que conviver com isso. Se Deus não falar com você desse jeito, continue insistindo, perseverando, pedindo. O tempo de espera, que às vezes leva um tempinho, pode ser Deus testando a sua fé. Ou pode ser que aquilo que você disse que é a sua necessidade, Deus esteja testando para ver se é mesmo. Ou pode ser até que Deus esteja mexendo, vamos usar uma expressão humana, mexendo os pauzinhos para que o seu milagre aconteça de uma maneira que seja abençoadora para todo mundo, sem que ninguém saia no prejuízo. Lá em Marcos, no capítulo 11, verso 22, Jesus diz assim para os seus discípulos:
tenham fé em Deus. Aquela história de você falar com um monte, tira-se para lá, que eu falei esses dias atrás. Então Jesus está falando o que para nós? Confiem em Deus, esperem em Deus, peçam, insistam com Deus. Tudo é possível aos que creem, confiam, esperam, pedem, insistem com Deus. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele o fará. Promessa de Jesus a nós em João 14, versículos 13 e 14. Nós precisamos entender que o Deus do mundo natural é o mesmo Deus do mundo sobrenatural. A gente precisa ter isso sempre em mente. O mesmo Deus que criou as leis naturais da física, da química, da biologia, que o homem tenta quebrar de todo jeito, mas Deus criou, é o Deus que opera no sobrenatural. Para Deus não há diferença entre mundo sobrenatural e mundo natural. Portanto, a sua necessidade, o seu problema, não é problema para Deus. Eu disse que não é problema para Deus. O seu problema é um problema de Deus, mas não é problema para Deus resolver, né? Porque não há nada que Deus não faça no que diz respeito a milagres, se for para nos abençoar, se for para nos libertar. Eu creio que se Deus nos deu essa palavra hoje, é porque Ele está para fazer alguma coisa nova em nossas vidas, na minha e na sua vida. Deus não faz e nem fala nada sem propósito. Ele quer nos preparar para o que Ele está por fazer. Tem uma música do André Valadão que a gente canta, né? Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Eu creio nisso hoje. A sua cura está à porta, a sua libertação está à porta, o seu alívio financeiro está à porta, a sua vaga de emprego está à porta, as suas vendas estão para disparar, o seu problema de relacionamento está para ser resolvido ainda por esses dias. O seu milagre está às portas. Palavra de Deus para você hoje, meu querido, minha querida. E desde cedo essa palavra está mexendo comigo, apesar do diabo estar fazendo tudo para me deixar nervoso durante o dia, até aqui, né? Até eu chegar nesse momento de falar com você, eu já enfrentei algumas lutas para me deixar fora da presença de Deus, mas o Espírito de Deus está falando. O seu milagre está às portas. Então eu estou como uma criança às vésperas de uma viagem. Gente, milagres não são coisa do passado e nem invencionice de gente supersticiosa. Milagre é o jeito de Deus fazer coisas que para nós são inacessíveis e impossíveis de serem realizadas. Eu creio em milagres porque creio no Deus que tem se revelado através da história, não só da história da humanidade, mas inclusive da minha própria, pessoal. Ele tem se revelado fazendo milagres, sinais, maravilhas. Foi assim que eu o conheci. Não se passou um dia sem que os discípulos de Jesus testemunhassem um milagre feito por ele durante o seu ministério na terra. É assim que eu tenho visto Deus se manifestar desde que eu o conheci. Às vezes eu vi fazendo coisas na minha vida que eu considerava impossíveis de acontecer. Uma delas eu estar aqui pregando para você. Outras vezes eu ouvi o testemunho de pessoas que receberam milagre em suas vidas. Mas eu tenho que confessar que é muito mais fácil, é muito mais cômodo dizer que esse negócio de milagre não existe, do que
perseverar em buscar a face de Deus até receber o seu milagre. Eu confesso que é mais fácil. E com isso eu quero dizer para você que milagre não é para qualquer um. Milagre não é para preguiçoso. Milagre não é para gente desinteressada. Milagre não é para quem não quer nada com nada. Milagre não é para quem fica esperando que ele simplesmente caia do céu sem mover uma palha. E quando eu falo mover uma palha aqui, eu não estou falando que você tem que ficar trabalhando, estou falando que você tem que ficar perseverando, insistindo com Deus. Milagre é para quem vai atrás de Deus. Eliseu pediu a Elias uma coisa que ele considerou muito difícil, que lhe fosse dado porção dobrada do poder que estava em Elias. E Elias disse a Eliseu que se ele estivesse junto com ele, Elias, no momento do seu arrebatamento, isso lhe seria concedido. Agora, não pense que foi fácil para Eliseu acompanhar Elias nesse trajeto. O próprio Elias, inclusive, tentou dissuadir Eliseu disso. Mandou ele embora, cuidado das coisas dele, mas Eliseu estava focado, obcecado, num bom sentido, pela ideia de receber o que queria, e conseguiu, porque não arredou o pé da presença de Elias, enquanto não conseguiu o que queria. Muitas coisas na vida a gente consegue assim, pela insistência. Com milagre não é diferente. Se você não perseverar, o que vai acontecer? Deus vai interpretar isso como falta de interesse da sua parte. Ou seja, você nem queria isso tanto assim. Era mais um capricho do que uma necessidade. Agora, se você quiser experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, não haja como um crente leviano. Não seja impaciente, não seja imediatista e nem desista facilmente. Deus tem um milagre à sua espera. Deus tem um depósito onde Ele guarda essas bênçãos para nós. E Ele quer derramá-las sobre nós. Deus quer fazer milagres na sua vida. Ele é o Deus que realiza o impossível, e nada mais, se eu posso usar essa expressão, gratificante para Deus do que realizar em nossas vidas coisas que nós não podemos realizar sem Ele. Deus quer realizar um milagre na sua vida. Eu não sei do que você está precisando, só você e Deus é que sabe. Então, meu querido, minha querida, hoje Deus está trazendo essa palavra para você, porque Ele está querendo te preparar para o que vai acontecer na sua vida. Eu creio, eu oro por isso, eu profetizo milagre na sua vida. Eu sei que Deus vai fazer, e depois você dê o seu testemunho de fé, de persistência, de perseverança e da conquista, da vitória, da bênção, do livramento que Deus deu na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, receba o milagre na sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.